Olá pessoal, sou William Paduan Lenhart, advogado no escritório Rego Barros Advogados Associados aqui na cidade de Curitiba, estado do Paraná. Sou especialista em direito civil e direito processual civil e atuo em algumas demandas ligadas à área do direito do trabalho aqui no escritório também. E hoje eu venho falar a respeito de uma situação importante que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana, o STF, né? Uma decisão a respeito dos trabalhadores avulsos que laboram em portos. O avulso portuário é a pessoa que tem uma relação de trabalho sem vínculo empregatício, intermediada por uma terceira empresa que administra a contratação com a empresa tomadora desses serviços. Por exemplo, o trabalhador que é contratado para fazer a vigilância de uma embarcação durante determinado período de tempo para desembarque de uma carga. Termina a atividade, termina o período do contrato do avulso e ele vai receber por dia ou por produção, dependendo da atividade pela qual ele foi contratado e do período de tempo no qual ele laborou. Essa questão que foi julgada é uma briga já de algum tempo no judiciário a respeito de um adicional na remuneração chamado adicional de risco. Ele está previsto no artigo 14 da Lei 4.860 de 65, que é uma lei que dispõe sobre o regime de trabalho nos portos. E esse adicional remunera basicamente a periculosidade e a insalubridade dos trabalhadores. Acontece que muitas empresas contratam os avulsos e não pagam esse adicional, entendendo que esse adicional seria devido apenas aos empregados efetivos e não àqueles eventualmente contratados, como é o caso do avulso. O que foi decidido pelo STF a esse respeito é que o adicional de risco deve ser pago também a esses trabalhadores avulsos, nas mesmas condições dos empregados contratados diretamente pela empresa tomadora dos serviços, ou seja, houve uma equiparação dos avulsos com os empregados efetivos das empresas, né, para efeitos desse adicional, a depender, lógico, da atividade de cada trabalhador, se efetivamente estão expostos a algum risco ou perigo. A tese estabelecida pelo STF foi exatamente a seguinte: sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de risco é devido nos mesmos termos ao trabalhador portuário avulso. Portanto, se a empresa tem empregados trabalhando em uma atividade insalubre ou perigosa, em razão do aumento da demanda, por exemplo, necessitam contratar o avulso, é necessário que esse trabalhador também seja compensado pelo perigo na atividade, em especial aqui com o pagamento do adicional de risco. O impacto dessa decisão é considerável. Esse adicional ele corresponde a no mínimo 40% sobre o salário hora do trabalhador. No Porto de Paranaguá, aqui no nosso litoral, por exemplo, onde inclusive tenho vários amigos trabalhando, estima-se que há mais de 2.000 trabalhadores avulsos, segundo dados do Ministério da Economia, o que pode corresponder a um aumento significativo do passivo trabalhista das empresas que contratam dessa forma. Daí, a partir dessas informações, a partir desses números, o que nós recomendamos? É ideal que os trabalhadores procurem um aconselhamento jurídico para contatar o órgão gestor de mão de obra e regularizar a situação. Essas entidades, junto com as empresas tomadoras dos serviços que são responsáveis pelo pagamento desse adicional, lógico que também podem buscar os trabalhadores para solucionar isso por meio de um acordo, né, discutir a questão amigavelmente. E esse acordo, atualmente, ele pode ser firmado, ele pode ser concluído através de um pedido judicial conjunto entre as partes, submetido à homologação do juiz, a canetada do juiz do trabalho lá no acordo, perante um procedimento simples, bem objetivo, na Justiça do Trabalho. Esse acordo é uma providência interessantíssima porque viabiliza algumas concessões e até o parcelamento do débito, dependendo da demanda de trabalho e da dívida contraída pela empresa, né? O que significa uma boa economia para a empresa que está tomando os serviços. E, por outro lado, a chance do trabalhador receber de modo mais breve aquilo que é devido, já que, repetindo, esse acordo é bem objetivo, uma situação bem rápida na Justiça do Trabalho. O acordo também é uma boa saída para controle do passivo trabalhista, já que o empresário tem a noção exata não só do valor que ele está devendo, mas também do prazo que ele tem para pagar. E isso acaba sendo uma vantagem diante do atual período aí que a gente vem passando, né, de crise econômica, tá ok? Não sendo possível resolver amigavelmente a situação, infelizmente é então necessário ingressar com a demanda judicial, que vai se submeter a um processo com audiência, sentenças, recursos, enfim, uma ação na Justiça do Trabalho. Bem, pessoal, novamente agradeço a paciência de todos
e devo dizer que a equipe do escritório Rego Barros Advogados aqui em Curitiba está à disposição para solucionar qualquer dúvida a respeito do tema.